Ser honesto talvez não te dê muitos amigos, mas vai te trazer os certos. E isso já é poder suficiente. Pare de se preocupar com o que os outros pensam de você. A verdade é que ninguém está pensando em ninguém menos. Todo mundo está ocupado demais lutando com os próprios demônios. Cada segundo que você gasta comparando a sua vida com a de alguém é um segundo perdido da sua. Não se apegue emocionalmente a ninguém. As pessoas mudam. Hoje, seu melhor amigo. Amanhã, um estranho com memórias em comum. Aprenda a ser feliz sozinho. Se você precisa da companhia de alguém para se sentir bem, então você já está fraco. Mostre o progresso. Guarde os planos. Quem compartilha demais sabota a própria motivação. Não tenha medo da solidão. Ficar só é muito melhor do que estar cercado de gente fraca, vazia ou tóxica. Os que mais exigem de você quase sempre são os que menos fazem por você. Leve suas responsabilidades a sério, mas não leve a si mesmo tão a sério. O medo não é um inimigo, é um sinal. Se tá com medo, é porque importa. Nunca tome decisões permanentes movido por emoções temporárias. Colocou ela num pedestal? Então não reclame se ela olhar para você de cima. Conselhos vêm do ponto de vista de quem os dá. Não aceite tudo. Filtre. Nem tudo o que passa na sua mente precisa sair pela sua boca. Pense mais. Se você precisa mentir sobre o que está fazendo, não faça. A luz viaja mais rápido que o som. Por isso, algumas pessoas parecem inteligentes até abrirem a boca. Não procure felicidade lá fora. Ela sempre esteve dentro do Volca. Você não deve nada ao seu eu do passado, mas deve tudo ao seu eu de agora. É ele que tem o poder. Autocuidado não é spa. Iguera é entender que você mesmo é o maior obstáculo no seu caminho. Seus pais estavam certos mais vezes do que você gostaria de admitir, mesmo que não tenham diplomas. Pense bem antes de desrespeitar conselhos vindos da dor. Haja como alguém que já esteve lá, com postura, com presença. Sem desespero, o excesso de pensamento te destrói. Cria monstros onde só havia vento. Te faz sofrer por coisas que nunca vão acontecer. Está com raiva de algo? Pergunte. Vou me lembrar disso daqui 10 anos? Volca só tem um corpo. Cuide dele como quem cuida de uma lâmina sagrada. Ele é forte, mas tudo tem um limite. Se alguém insiste demais que está falando a verdade, diz que quem realmente é verdadeiro não precisa provar nada. O único poder real que você tem é o que faz com o tempo que te foi dado hoje. Você nunca vai errar um papel. Se interpretar a si mesmo. Não compare os bastidores da sua vida com o palco iluminado da vida de outro. Sentir falta de alguém não significa que essa pessoa merece voltar. Saudade faz parte do luto, não é convite de retorno. Você escolhe um parceiro pela aparência, até perceber que quem vai educar seus filhos não é a beleza, menos são os valores. Você nunca tem tudo, sempre está trocando uma coisa por outra. Escolha com sabedoria. Quer saber quem são seus verdadeiros amigos? Procure os que falam bem de você pelas costas e te enfrentam com verdade na sua cara. Soltar dói, mas continuar agarrado dói mais. Ser honesto talvez não te dê muitos amigos, mas vai te trazer os certos. E isso já é poder suficiente. Pare de se preocupar com o que os outros pensam de você. A verdade é que ninguém está pensando em ninguém menos todo mundo. Está ocupado demais lutando com os próprios demônios. Cada segundo que você gasta comparando a sua vida com a de alguém é um segundo perdido da sua. Não se apegue emocionalmente a ninguém. As pessoas mudam. Hoje, seu melhor amigo. Amanhã, um estranho com memórias em comum. Aprenda a ser feliz sozinho. Se você precisa da companhia de alguém para se sentir bem, então você já está fraco. Mostre o progresso. Guarde os planos. Quem compartilha demais sabota a própria motivação. Não tenha medo da solidão. Ficar só é muito melhor do que estar cercado de gente fraca, vazia ou tóxica. Os que mais exigem de você quase sempre são os que menos fazem por você. Leve suas responsabilidades a sério, mas não leve a si mesmo tão a sério. O medo não é um inimigo. E se está com medo, é porque importa. Nunca tome decisões permanentes movido por emoções temporárias. Colocou ela num pedestal? Então não reclame se ela olhar para você de cima. Conselhos vêm do ponto de vista de quem os dá. Não aceite tudo. Filtre. Nem tudo o que passa na sua mente precisa sair pela sua boca. Fale menos. Pense mais. Se você precisa mentir sobre o que está fazendo, não faça. A luz viaja mais rápido que o som. Por isso, algumas pessoas parecem inteligentes até abrirem a boca. Não.
Procure felicidade lá fora. Ela sempre esteve dentro de você. Se esse começo já acendeu algo em você, deixa o like. Assim o YouTube mostra para mais pessoas que precisam ver esse conteúdo. E se ainda não faz parte da guerra, inscreva-se no canal. Assim você tem acesso a mais vídeos transformadores, como esse. Aqui, só os que querem evoluir de verdade sobrevivem. Você não deve nada ao seu eu do passado, mas deve tudo ao seu eu de agora. É ele que tem o poder. Autocuidado não é spa. E guerra é entender que você mesmo é o maior obstáculo no seu caminho. Seus pais estavam certos mais vezes do que você gostaria de admitir. Mesmo que não tenham diplomas, pense bem antes de desrespeitar conselhos vindos da dor. Haja como alguém que já esteve lá, com postura, com presença, sem desespero. O excesso de pensamento te destrói. Cria monstros onde só havia vento. Te faz sofrer por coisas que nunca vão acontecer. Está com raiva de algo? Pergunte. Vou me lembrar disso daqui 10 anos. Foca. Só tem um corpo. Cuide dele como quem cuida de uma lâmina sagrada. Ele é forte, mas tudo tem um limite. Se alguém insiste demais que está falando a verdade, desconfie. Quem realmente é verdadeiro não precisa provar nada. O único poder real que você tem é o que faz com o tempo que te foi dado hoje. Você nunca vai errar um papel. Se interpretar a si mesmo. Não compare os bastidores da sua vida com um palco iluminado da vida de outro. Sentir falta de alguém não significa que essa pessoa merece voltar. Saudade faz parte do luto. Não é convite de retorno. Você escolhe um parceiro pela aparência. Até perceber que quem vai educar seus filhos não é a beleza, menos são os valores. Você nunca tem tudo. Sempre está trocando uma coisa por outra. Escolha com sabedoria. Quer saber quem são seus verdadeiros amigos? Procure os que falam bem de você pelas costas e te enfrentam com verdade na sua cara. Soltar dói, mas continuar agarrado dói mais. O ChatGPT disse: perfeito, Atos. Aqui está a tradução e modelagem dessa segunda parte, menos com a mesma pegada visceral e estoica, clareza brutal, reflexões afiadas e provocações que cutucam a alma. Mais do que um roteiro, isso é um ritual de despertar. Quanto mais cicatrizes você acumula, mais destemido você se torna. Nunca transforme em prioridade quem só te enxerga como opção. Se você tenta agradar todo mundo, você se torna inimigo de si mesmo. Você nasceu com 2 ouvidos e uma boca. Use nessa proporção. Ouça mais. Fale menos. A maior coisa que você precisa aceitar: mudança. Você não vive só uma vez. Você vive várias versões de si mesmo. Numa SV, e cada uma morre para que a próxima nasça. A vida se torna mais leve quando você aprende a enxergar o bom nos outros. Mesmo quando há pouco a ser visto, você pode cortar todas as flores, mas não pode impedir a primavera de chegar. As ações dos outros vão dizer muito mais do que as palavras. Observe, silencie, decida. Tudo o que você faz hoje cria pontos no seu mapa pessoal. E um dia você vai olhar para trás e entender por que precisou passar por tudo aquilo. Comprometimento te coloca em movimento. Consistência te leva adiante. Persistência te impede de desistir. Você pode se apaixonar mais de uma vez. E quando alguém que você ama vai embora, muitas vezes, isso é a vida te fazendo um favor que você ainda não entende. Se alguém tenta te derrubar, é porque você já está acima. Não faça promessas que não pretende cumprir. Provoca pode não significar nada. Mas para quem ouviu pode ser tudo, Walter Proex, é como tomar banho e vestir a mesma roupa suja de antes. Não se traia. Mente aberta como um artista. Mas pense, fale e aprenda como um cientista. Você não encontra seu propósito em outro lugar. Você cria ele onde está e carrega esse significado pela vida inteira. Sua vida pode mudar num segundo. Então, pare de viver no automático. Agradeça e faça algo bom com o que você tem. Você enriquece quando busca experiências, N coisas. Pensar demais gera paralisia. Agir traz clareza. Não dá para pensar uma nova vida. Você tem que agir até que ela exista. A vida que você vive é o reflexo da mente que você carrega. Correr atrás da felicidade só te traz frustração. Até que você perceba que felicidade não é destino, é caminho. Tudo que você tem é o agora. E o que você faz com ele? Seja inteligente para pedir conselhos, mas seja sábio para escolher de quem ouvir. Se puder deixar algo para trás nesse mundo, talk seu ego. É ele que te arrasta pro chão
Quanto mais você cultiva gratidão, mais beleza você enxerga ao redor. Mais leve a vida parece. Talvez o que disseram sobre você não seja sobre você. E Sabra Els, sobre as inseguranças que projetam no mundo para não encarar no espelho. Você não pode mudar o que aconteceu. Não importa se foi culpa sua ou se alguém destruiu tudo. Não se irrite. Resolva. A vida não pede licença. Ela exige postura. As pessoas vão projetar os próprios medos e limitações em você. E seu dever é erguer um escudo de lucidez, para que o ruído deles não apague sua voz interior. Não fale do seu passado com qualquer um. Só você conhece a verdade da sua história. E nas mãos erradas, ela vira munição. Su Amanu pode ser radicalmente diferente do hoje. Mas se você continuar chorando por tudo que não funciona, vai transformar o amanhã numa repetição do fracasso. Às vezes o mundo tenta te dizer quem você é, mas se você não para, não reflete, não escuta, você se torna só mais um ruído no caos. Sua vida não vai seguir o roteiro que você imaginou. E isso é uma coisa boa. Eu me lembro de achar que tinha chegado no fundo do poço, mas foi lá, quebrado e sozinho, que encontrei pessoas que mudaram minha visão para sempre. Talvez as lições que você precisa agora estejam escondidas na dor que você ainda rejeita. As pessoas não são por você, nem contra você. Elas são por elas mesmas. O que está por vir é maior do que o que já foi. Mas para receber o novo, você precisa largar o velho. Algumas conexões precisam morrer para que você possa renascer inteiro. Os verdadeiros amigos, eles aparecem quando você está no chão, sem nada a oferecer além da sua alma cansada. O único caminho para sair é atravessando. Você é mais forte do que pensa. Passou por todos os piores dias da sua vida. E tá aqui, invicto. Ninguém vai cuidar de você como você mesmo deve fazer. O medo parece um monstro, até o momento em que você encara ele de frente e percebe que era só uma sombra. Das dificuldades nascem milagres. Acredite em si mesmo. Esse é o primeiro passo para qualquer vitória. Quem acredita já começou a vencer. Nem todo mundo que cruza o seu caminho tem boas intenções. Cuidado com sorrisos falsos. Os dias em que você quer fazer nada são os dias em que mais precisa fazer algo. Você só controla uma coisa: o que sente, o que faz e o que pensa. Pare de tentar mudar os outros. É uma batalha que só esgota. Grandes dificuldades moldam pessoas comuns para destinos extraordinários. O futuro pertence a quem acredita na beleza dos próprios sonhos e tem coragem para apagá-los com disciplina. Você só encontra direção quando deixa o vento da mudança te carregar. Nunca sacrifique seu crescimento por ninguém. A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Você é mais corajoso do que acredita, mais forte do que parece, mais inteligente do que imagina. Confie em si mesmo. Você já sobreviveu a muita coisa. Vai sobreviver ao que vier. A força que você tem, você só descobre quando ser forte é a única saída. Mudança não é uma ameaça, é um convite para viver. Você pode se tornar forte, ou o esforço é o mesmo. Mantenha suas expectativas em silêncio, a vida é dura. E vezes, os que mentem e trapaceiam vencem. Mas você não está aqui para vencer a qualquer custo. Está aqui para vencer sem perder a alma no processo. Não importa o quão sombria a situação pareça, você precisa continuar lutando. Esperar e desejar não muda nada. O que muda é agir diferente. Escolher com firmeza. Trabalhar como se sua vida dependesse disso. A honestidade é um presente caro. Não espere isso de pessoas baratas. Quando a paciência finalmente recompensa, você percebe que a espera nunca foi tão longa assim. Antes de amar o mundo, você precisa se amar. Sem máscaras. Quando algo acontece e te dilacera por dentro, o propósito não é o sofrimento, é o aprendizado. A dor não vem para te destruir, ela vem para te despertar. O bom julgamento nasce da experiência. E a experiência, quase sempre, nasce do julgamento errado. Não permita que as memórias do passado limitem o potencial do seu futuro. A única prisão que existe está dentro da sua mente. Não deseje que o desafio desapareça. Seja o tipo de pessoa que encara o impossível de frente. Soltar não é um ato único. É uma batalha diária, repetida, dolorosa, mas estradas difíceis sempre levam a destinos extraordinários. Vai chegar o momento em que você terá que decidir, virar a página, escrever outro livro, ou voltar a começar. Escolha. Confie em si mesmo. Você é mais forte do que você imagina. A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Você pode escolher ser forte ou escolher ser fraco.
ou fechar a história de vez. Quando você sai da tempestade, você nunca mais é a mesma pessoa que entrou. Coragem é a virtude mais importante, porque sem ela, nenhuma outra sobrevive. A maioria vai te trair. Se você dar meia chance, você não se afoga por cair na água. Você se afoga por ficar lá. A vida é risco. E o único risco que você não pode correr é o de não fazer nada. Cada novo nível da sua vida vai exigir uma versão mais forte, mais fria, mais afiada de você. Dê o primeiro passo com fé. Você não precisa enxergar a escada inteira. Só precisa se mover. Nunca permita que alguém te convença de que você não merece o que deseja. O verdadeiro perigo da vida é viver cercado de precauções. O mais importante de tudo é aprender a cair. Dias ruins constroem dias melhores. E se você focar em evoluir, não vai ter tempo para criticar ninguém. As pessoas tornam a própria vida um caos, como se ela já não fosse complexa o suficiente. Uma das lições mais duras: nem todo mundo quer te ver bem. Não existe felicidade nem infelicidade absolutas. Só existe comparação. Aquele que sentiu o desespero absoluto é o único capaz de sentir a verdadeira paz. As dores mais cruéis trazem bênçãos disfarçadas. Sim, você vai sofrer, mas vai voltar mais forte, mais sábio e infinitamente mais perigoso. As lembranças do passado são só ecos temporários daquilo que você acreditou ser eterno. Uma das lições mais cruéis da vida. A cura acontece na velocidade do seu perdão. Um pouco de loucura para saborear a vida, e um pouco de sabedoria para evitar as armadilhas fatais. Os tempos difíceis não criam heróis. É durante esses tempos que o herói dentro de você se revela. Felicidade não é a ausência de problemas. É a capacidade de encará-los e seguir em frente. O maior ato de coragem que existe. Ter a bravura de sair da sua história, do seu passado, para finalmente viver seus sonhos. Nada muda na sua vida. Se você não mudar primeiro, você pensa que conhece alguém, mas na verdade, conhece só o que quer conhecer. Demorei para aprender, mas aprendi. Você não tira nada da vida sem devolver algo em troca. Pare de se preocupar com o que está fora do seu controle. Concentre sua energia naquilo que você pode criar. Maturidade é quando você para de reclamar e inventar desculpas, e começa a fazer acontecer. Você não vai entender tudo imediatamente. Às vezes precisa esperar. Alguns adeuses te libertam. A única pessoa que você está destinado a ser é aquela que você decide ser. Se você tem um propósito forte, não precisa de empurrão. Sua paixão te leva até lá. A vida melhora quando você percebe. Não precisa saber tudo, nem fingir que sabe. Seja o motivo do sorriso de alguém, seja a razão para alguém acreditar na bondade humana. Nunca é tarde para se reinventar. Ações persistentes às vezes dão frutos amargos. Às vezes, é preciso deixar partes de se morrerem, ou você nunca será feliz. Obstáculos não precisam te parar. Se bater numa parede, não dê meia volta. Descubra como escalar, atravessar ou contornar. Você não consegue tudo o que quer, mas sei tentar. Às vezes consegue o que precisa. O primeiro passo para chegar a algum lugar é decidir que não vai ficar onde está. A lição mais dura da vida. Saber qual ponte cruzar e qual queimar. Preste atenção. As lições aparecem quando você está pronto. Encarar suas emoções dá mais força e felicidade no longo prazo do que o ignorá-las ou reprimi-las. Se acredita profundamente em algo, levante-se e lute. Cuide bem dos seus pensamentos quando estiver só e das suas palavras quando estiver acompanhado. O problema é, se você não vive sua vida, alguém vai viver por você. Seja grato pelo que já tem, enquanto persegue seus objetivos. Se a vida ensina uma coisa, desejar não basta para que algo aconteça. Às vezes, você não vai se encaixar. Não importa o quanto tente. E sabe o que é melhor? Ficar sozinho é muito melhor. Toda jornada tem seu fim. Não apresse. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Mas a gente olha tanto tempo para a fechada, que perde a que vai se abrir. E assim, com pesar, ficamos presos diante da porta fechada, ignorando a que se abriu para nós. Confie sempre no seu instinto. Mesmo quando todos ao redor tentarem te convencer do contrário, nunca subestime as pessoas. Você nunca sabe quando elas vão partir. E só percebe o quanto significam quando já se foram. Não recue diante de um desafio verdadeiro. São eles que ensinam as lições mais duras e mais valiosas. Você é o único que pode ser seu melhor amigo e seu pior inimigo ao mesmo tempo. A escolha de qual prevalece é sua,
Você não controla o comportamento dos outros, mas sempre pode escolher como reagir a ele. Não chore porque acabou. Sorria porque aconteceu. Às vezes, é preciso perder tudo para descobrir quem você realmente é. As pessoas só melhoram com a experiência, se estiverem dispostas a aprender as lições que os momentos ruins trazem. Os tempos difíceis nos mostram que nossa resiliência é mais forte do que imaginamos. Você precisa se posicionar por você mesmo, porque ninguém mais vai fazer isso por você. Você não vai conseguir mudar alguém que não quer mudar. Haverá um dia em que vai cansar de tentar. Sua vida é resultado das escolhas que você faz. Não existe plano, só consequências. Tenha cuidado com suas boas ações. A bondade tem limites, e há quem se aproveite da sua generosidade. Você pode ser vítima das suas lutas, ou emergir delas como o herói da sua história. O bem mais precioso do mundo é o tempo com quem você ama. Esquecemos que felicidade não vem de conseguir o que não temos, mas de reconhecer e valorizar o que já está em nossas mãos. Seu futuro é o seu passado compreendido. Você precisa se ajudar, porque ninguém mais vai fazer isso por você. Quando entender isso, vai sentir o controle da sua vida nas suas próprias mãos.